Meu único inimigo é o teu nome. Continuaria sendo quem tu és se Montecchio não fosse. E, afinal de contas, o que é Montecchio? Não é pé, nem braço, nem perna, ou qualquer articulação, ou qualquer mesmo parte do corpo. Ser outro nome, Romeu. O que chamamos rosa, mesmo se tratado por outra designação, continuaria a ter o exato mesmo perfume. Romeu, risca teu nome, que não é parte alguma de ti, e me tem por inteiro. Esse foi o pedido da Julieta, né, para o Romeu, e eu acho que é uma das frases mais paradigmáticas para a gente pensar um pouquinho sobre nominalismo. O vídeo de hoje é sobre isso, a gente vai explorar um pouquinho filosoficamente o que é nominalismo e mais especificamente o que é uma postura verdadeiramente científica. E aí eu gostaria que vocês tivessem, né, essa passagem do Romeu e Julieta em mente, né, porque será mesmo que uma rosa com outro nome cheira igual? Então, esta é um pouquinho da discussão filosófica que a gente vai ensejar aqui no vídeo, mas que vai precisar ser continuada em outras instâncias. Beleza. Em cima do que eu quero fazer essa construção, né? Essa passagem, que é literária, ela tem fundamento em que outra situação? Com que ela se articula? Com a própria noção de que, enquanto cientista, não é lícito acreditar. Essa é a posição propriamente nominalista. Ou seja, que o que eu construo na ciência não é a verdade ou a realidade. Eu deixo as discussões sobre, né, a realidade última para os teólogos, para os filósofos. A posição do cientista é a de simplesmente produzir modelos explicativos progressivamente melhores, se tudo estiver rodando bem, para explicar determinados fenômenos da realidade. Acreditar nesses modelos é algo que já te posiciona em outra ordem. Uma outra passagem, né, uma outra frase que eu acho que é fundamental para a gente pensar é a mítica história, né, do encontro entre Laplace e Napoleão. Para quem não conhece, o que aconteceu foi basicamente o seguinte: o Laplace ele tinha acabado de publicar o seu livro, né, sobre o comportamento celeste, então era, né, uma descrição matemática do comportamento da abóbada celeste. E, enfim, ele estava tendo um jantar com Napoleão. Laplace era basicamente um Newton francês, né? Para quem quiser um grosseiro, mas rápido contexto histórico. E o Napoleão perguntou para ele, falou: senhor Laplace, cara, li aqui o seu tratado, né, sobre o movimento celeste, interessantíssimo, mas eu tenho uma dúvida. Cadê Deus? Onde está Deus no seu tratado sobre o movimento celeste? E colocado contra a parede, né, Laplace deu uma das respostas mais precisas possíveis, ou assim, né, reza a lenda, que é a seguinte, né, em francês: Je n'ai pas besoin, c'était hypothèse. Hipótese, né, acho que é a pronúncia correta. Em português, eu não precisei lançar a mão dessa hipótese, ou essa hipótese não me foi necessária. São possibilidades de tradução livre aqui. Qual que é a sacada aqui? E por que a gente tem que pensar que a posição e a resposta de Laplace ela é paradigmática? Porque Laplace ele não diz acreditar ou desacreditar na existência de Deus. Ele simplesmente comenta que, para a explicação matemática de como funciona o movimento celeste, a hipótese de Deus não se faz necessária. Isso é fundamental, porque esta é a posição, do ponto de vista epistêmico, mais adequada para um cientista se posicionar. Então, apesar de que, né, se você perguntar informalmente se a pessoa, sei lá, acredita em átomo, informalmente a pessoa pode responder: eu acho sim que átomo existe, ou sei lá, que o aquecimento global existe, ou alguma coisa assim. Mas a resposta mais precisa, do ponto de vista técnico, é dizer que não, acreditar não me é lícito enquanto cientista. É simplesmente que este é o melhor modelo que eu disponho para a explicação do fenômeno que eu me propus a estudar. Então, esse tipo de posição é o que vai ser cobrado da gente quando a gente estiver discutindo, né, o que é a construção de uma ciência mais adequada, quando o assunto ele for um pouco mais técnico. E essa posição, ela se filia a uma determinada escola, né, de pensamento filosófico, que é o nominalismo. Então, claro que o nominalismo mais grosseiro não é a base para a construção da ciência, mas tem algo de nominalista, ou seja, em acreditar e
ter consciência de que os seus modelos para explicação da realidade não são a realidade, são apenas nomes, categorias, taxonomias que estão sendo produzidas com um intuito pragmático para a compreensão de determinados fenômenos. A partir do momento que essa reflexão é possível e que a gente consegue trabalhar e constituir, né, uma ciência psicológica ou qualquer outra ciência, né, ciência de qualquer outra natureza, a partir desse fundamento filosófico, a gente começa a poder articular diferentes visões. Porque agora eu não preciso ter uma visão unificada do que é o homem. Pode ser que, atendendo um determinado paciente, eu use uma determinada visão do que é a natureza humana e para outro paciente eu usaria outra hipótese. E se alguém viesse me questionar, não, mas espera aí, você não acabou de falar que a natureza humana é X e agora você está falando que é Y? A minha resposta seria muito semelhante à de Laplace. Olha, para atender esse caso, essa hipótese não me foi necessária. Esta é a postura que a gente tem que ter, não só com posições filosóficas, cosmovisões, visões de homem, etc., mas também é a posição que nos é requerida quando a gente está falando de técnica ou de pressupostos teóricos para a constituição de alguma abordagem. Então, um primeiro detalhe que precisa ser observado quando a gente está pensando em articular diferentes referenciais teóricos é que não é necessário, do ponto de vista filosófico, que esses diferentes referenciais eles sejam mutuamente... Não é um problema se eles forem mutuamente excludentes, ok? Por que não é um problema? Porque enquanto cientista, o que você está buscando, e também não é o papel do clínico, buscar a realidade última sobre as coisas. Não é um problema se contradizer. O que importa é, essa hipótese que você lançou mão te ajudou a alcançar o objetivo ao qual você se propunha? Este é o critério pragmático para a gente começar a constituir uma ciência psicológica.